Olá, tudo bem contigo? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, dos versículos de 13 a 15, o apóstolo Paulo admoesta a igreja ali situada sobre o perigo dos falsos mestres. E ele diz o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Queridos, assim como na igreja primitiva, nós somos o tempo todo assediados com falsos mestres que proliferam falsos ensinos que não corroboram com as verdades do Evangelho. A ausência de critérios por parte de milhares de cristãos na aceitação de qualquer um que se apresente ou que se intitule como um pastor ou um profeta tem contribuído ainda mais com este pseudo-evangelho. Todavia, assim como nós temos falsos mestres, o que a Bíblia nos ensina sobre os traços de um verdadeiro líder de Cristo, um verdadeiro discípulo? Eu quero compartilhar sobre isso com você. Primeira coisa, a autoridade ou o cargo de um líder chamado por Cristo não provém dele mesmo ou de uma pessoa só, mas de Deus, confirmado por meio da vida da igreja e por meio da vida de muitas pessoas. Em Atos 14, 23 diz: e havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Não para por aí. Paulo, escrevendo a Timóteo, ainda disse: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4, verso 14. O segundo traço do verdadeiro líder cristão é que sua pregação não tem como objetivo atrair os incrédulos com coisas que os agradem. Pelo contrário, ele é chamado para pregoar o evangelho, confrontar o pecado e apontar o caminho, conduzindo as pessoas a se parecerem mais com Jesus Cristo. O apóstolo João, ele disse o seguinte, olha só: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. 1 João capítulo 4, dos versos de 4 a 5. O verdadeiro líder cristão, ele tem como objetivo e desejo o enraizamento e crescimento individual de cada membro do seu rebanho, visando com que eles façam o mesmo. O líder chamado por Jesus não gera marionetes para si mesmo, mas pessoas que seguem seu mesmo exemplo em também fazerem novos discípulos para Cristo e que se pareçam com Cristo. Essa é a nossa terceira verdade. Em último lugar, o verdadeiro líder cristão tem como preocupação a preservação e a divulgação da sã doutrina. Paulo, ainda escrevendo a Timóteo, ele salientou o seguinte: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virão tempos, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo capítulo 4, dos versos de 2 a 4. Nunca essa exortação foi tão necessária. Assim sendo, que Deus te abençoe, te guarde e lhe ajude
a discernir a diferença gritante que existe entre um falso mestre daquele que não negocia as verdades do Evangelho e os valores morais e éticos do cristianismo puro e simples.